Hoje nós vamos responder e-mails de Olívio Pereira de Moraes, de Primavera do Leste, no Mato Grosso, João Carlos Neves de Oliveira, de São Mateus, no Espírito Santo, Nelson Graciano Gonçalves, de São Paulo, capital, Tereza Cristina Pedrosa, de São Carlos, em São Paulo, Prudente Aparecido Leme, também de São Paulo, capital, Márcio Rodrigues, de Maringá, no Paraná, Everson Strass, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e outros 13 e-mails e uma mensagem de WhatsApp sobre o mesmo tema. Olha só, gente. Professor, onde o mundo vai parar? Chegamos no fundo do poço, o ser humano acabou, é só violência, abuso sexual, estupro, gente, aí ele faz um rol de desgraças que vocês nem queiram saber, né? Outra mensagem, gente, o senhor tem alguma esperança no futuro? Olha a outra, gente. Como conseguimos destruir o mundo e o ser humano e como fizemos isso nos últimos 100 anos? Né? Olha outro. Vejo que o senhor é um otimista por natureza, desculpe a minha franqueza, olha só que forte, mas o senhor não é apenas uma poliana que faz o jogo do contente para impressionar as pessoas? E olha outro, gente, o Brasil está indo aceleradamente para o buraco, o que fazer? E olhe, mais de 25 mensagens correlatas, né, dentro desses e-mails que eu falei para vocês. Então, o tema de hoje é o seguinte: o mundo está melhor ou pior? Não é isso que a gente quer discutir, gente. Deixa eu falar para vocês. Existe um livro chamado Enlightenment Now, quer dizer, seria o iluminismo agora, né? Seria a idade, a razão agora, em que o autor, esse livro, vocês vão ver em seguida, é de 2018, acabou de ser lançado, né? E o que é interessante no livro? Ele fala o seguinte, gente, nós temos que usar a razão em vez da emoção. Ele falou, não é possível que a gente vá na valsa das manchetes do jornal. Uma manchete do jornal, os jornais, gente, a imprensa, ela só pode publicar o que realmente aconteceu. O que não aconteceu, a imprensa não tem como publicar. Então, vocês não podem imaginar uma manchete dizendo assim, nesta semana 1 milhão e não sei quantos voos ocorreram e não houve nenhum acidente. Quer dizer, sabe, quando não houve, a imprensa não publica. E quando houve, na verdade, as pessoas são mais atraídas, não é no Brasil, não, é no mundo inteiro, por notícias negativas, né? Fulano morreu, chacina não sei onde, bala perdida aqui, exército invade, mata criança, quer dizer, então a gente tem uma sensação de que o mundo está muito pior, de que o número de mortes aumentou muito, de que a desgraça está numa escalada, mas os números, os dados, é isso que esse autor, que é professor de Harvard, né, um canadense professor de Harvard, né, de psicologia cognitiva, e ele estuda junto com outras pessoas dados concretos que provam que o mundo está muito menos violento, muito menos pessoas morrem nas guerras, enfim, em todos os setores que eu vou comentar com vocês em seguida, o mundo melhorou e muito. A distribuição de riqueza melhorou muito, a pobreza diminuiu muito, quer dizer, e a gente tem a sensação, né, de que nós estamos indo para o buraco. Vejam, por exemplo, o próprio Brasil, né? Quer dizer, se vocês pegarem os dados de 2015, 16, 17, tudo está melhorando, tudo, mas a sensação que a gente tem é que não, é que tudo está piorando, está tudo indo para o buraco, né? Quer dizer, e não adianta mais, né, o governo dizer, né, o juro é o mais baixo dos últimos tantos anos, a inflação é a mais baixa dos últimos tantos, não adianta, a sensação que a gente tem é que o preço está subindo, e na verdade o preço não está subindo. Ah, mas olha a gasolina, mas em compensação você não vê alimento, e assim por diante. Então,
é isso que eu quero dizer para vocês e quero em seguida, né, no texto que nós sempre temos aqui, eu quero comentar com você o seguinte: pare com essa ideia, né, de que quem fala, isso é no mundo inteiro, hein? Quem fala positivamente de alguma coisa, ele é Alice no País das Maravilhas. E a esquerda, gente, vamos deixar isso bem claro, ela precisa da desgraça para poder manipular as massas, entenderam? Então, ela cria essa coisa da desgraça. E muito do jornalismo, muito da política, tem esse viés de esquerda que o mundo está ficando cansado, né? E por isso que vocês estão vendo no mundo inteiro, vejam agora no Chile, vocês vejam na França, vocês vejam no mundo inteiro, está vendo essa guinada, né, política que a gente está assistindo. Então, a grande verdade, gente, é que precisa ler esse livro, né? O livro ainda não foi traduzido para o Brasil, mas tem que ver os dados em todas as categorias que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta, gente. Como sempre, nós temos um texto e esse texto é importante. E eu quero repetir a vocês. Eu não leio no teleprompter que a gente fala na televisão, que é o texto passando na frente da lente da câmera que está gravando, né, que dá a impressão de que a pessoa está falando sem ler, né, para que vocês sintam que existe um texto físico, né, para que vocês, na verdade, acessem esse texto, para que vocês, se necessário apenas, né, imprimam, distribuam, mas discutam, pensem sobre ele. Então, o tema é este, né? O mundo está pior ou melhor? Então, aqui, acabo de ler um livro muito interessante, publicado agora em 2018, de autoria de Steven Pinker, não é? Um psicólogo canadense, atualmente professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O título é Enlightenment Now, The Case for Reason, Science, Humanism and Progress. Editora Viking, 576 páginas, ainda não traduzido para a língua portuguesa até esta data. E que numa tradução livre pode ser traduzido assim: Iluminismo agora, o tempo da razão, da ciência, do humanismo e do progresso. Para vocês terem uma ideia, Bill Gates, né, o fundador da Microsoft, disse para o The New York Times que esse é o meu livro favorito de todos os tempos. E o livro vem recebendo críticas positivas das maiores revistas e jornais no mundo inteiro. Em síntese, o que o professor Pinker afirma é que os pessimistas estão redondamente errados e que o mundo está a cada dia melhor e não pior. Para provar sua tese, ele utiliza uma enorme quantidade de dados sobre, olha, preste atenção, em todas essas áreas o mundo está muito melhor. Olha, saúde, sustentabilidade, riqueza, desigualdade social, meio ambiente, paz, segurança, terrorismo, democracia, direitos humanos, conhecimento, qualidade de vida, felicidade e alguns outros temas. Cada um desses temas que eu citei em cima é um capítulo desse livro, gente. Não é? Em todos os campos ele demonstra com números, dados e fontes as mais confiáveis. Lembra que ele é professor de uma das mais importantes universidades do mundo, que é Harvard, né? Que o mundo hoje é muitas vezes melhor em todos esses setores do que há anos atrás, não é do que há séculos atrás. Agora, olha uma citação, entre aspas aqui, gente, do livro. Qualquer pessoa que leia um jornal hoje chegará à conclusão de que vivemos num mundo cheio de horrores. A Síria ainda está em guerra. Mais um lunático teve um acesso de fúria numa escola americana, matando jovens, adolescentes, crianças.
né? O tom do debate político nunca foi tão grosseiro e venenoso quanto hoje. Porém, diz ele, olha agora, hein, gente? Se usarmos a razão e não a emoção, veremos que o número de pessoas em extrema pobreza, olha que dado, gente. No mundo, o número de pessoas em extrema pobreza no mundo diminui 137 mil por dia. Por dia. Que a distribuição de riqueza é a mais uniforme dos últimos 200 anos. E o mundo se tornou 100 vezes mais rico. E a distribuição de riqueza, né, se tornou mais uniforme de toda a história. Que o número de pessoas mortas em guerra hoje é menos de 1/4 do que na década de 1980. Por isso que não está falando lá da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, não. Outra coisa, que durante o século XX, os americanos, por exemplo, se tornaram 96% menos propensos a morrer de acidentes automobilísticos. Por causa da segurança dos carros, por causa de airbags, etc. 92% menos propensos a morrer no incêndio, por causa de alarmes de incêndio, por causa daqueles sprinklers, etc. E tem 95% menos chances de morrer de acidente do trabalho, por causa das campanhas de prevenção, dos equipamentos de proteção individual, etc. Em todo o mundo, aponta ele, olha isso aqui, gente, o quociente de inteligência, o QI das pessoas, aumentou 30 pontos em 100 anos. O que significa que a média de hoje é melhor do que 98% das pessoas há um século atrás, né? Isso devido a quê? A uma nutrição muito melhor. As pessoas hoje comem muito melhor, na média, no mundo inteiro, mesmo. Agora você vai falar, mas tem a desgraça. Mas se você for ver a miséria de anos atrás, tem menos miséria hoje do que anos atrás. É isso que ele diz. E por causa da estimulação, sabe, estimulação pela televisão, estimulação pelos games, estimulação, etc. Há 2 séculos, olha só, gente, apenas há 2 séculos, há 200 anos atrás, apenas 1% das pessoas viviam em democracias. E até mesmo às mulheres e homens da classe trabalhadora era negado o direito de votar. Agora, 2/3 das pessoas vivem em democracias e até em estados muito autoritários, mais autoritários, como a China, por exemplo, esses países são mais livres do que eram no passado. As cidades do mundo, prova ele, eram muito mais violentas do que hoje. O que temos é uma enxurrada de informação a cada minuto, mostrando o que antes não se conhecia. Em seu capítulo chamado Progressofobia, prestem atenção, tem um capítulo chamado Progressofobia é medo, né? Medo do progresso. Ele afirma que intelectuais que se dizem progressistas, entre aspas, na verdade odeiam o progresso. Jornalistas classificam de ingênuo, Alice no País das Maravilhas, Poliana, né, que é aquela que faz o jogo do contente, né, e outros termos mais agressivos, qualquer pessoa que ouse mostrar dados racionais provando que o mundo não está desmoronando como eles querem e que, salvo uma tempestade catastrófica de asteroides ou uma guerra nuclear, é provável que o mundo continue a melhorar. Vale ler, gente. O mundo e o ser humano são melhores hoje. Acredite, pense nisso, sucesso. Gente, é importante a gente entender um pouco disso. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta. O nosso tema de hoje é sobre um livro de um professor canadense, né, de um psicólogo canadense que mora nos Estados Unidos e leciona psicologia cognitiva. É um dos professores mais importantes, né, chamado Steven Pinker.
Entrem na internet para conhecer quem é esse homem, para não achar que é mais um louco aí, não é? E o livro dele chama a iluminação, a necessidade de você usar a razão agora e não a emoção, e ele prova que o mundo está muito melhor e vem ficando melhor, as pessoas vêm ficando melhores, a generosidade vem aumentando, os programas de caridade vem aumentando, a distribuição de riqueza vem melhorando, o número de guerras vem diminuindo, não vem aumentando, né? Enfim, acidentes, tudo está melhorando. Agora, o que ele diz é o seguinte: nós somos bombardeados, né, por informações, seja pela televisão, pelas redes sociais, das desgraças. E ele diz aquilo que eu disse lá no começo, porque a imprensa, ela só publica o que aconteceu, e o que aconteceu de ruim, de negativo, de tragédia, né, de espetacular do ponto de vista negativo, tem mais atração para qualquer leitor, para qualquer ser humano, do que as coisas normais, positivas, né? Bombeiro salvou uma criança, todo mundo vai dizer, não faz mais que obrigação, bombeiro, nós pagamos ele para isso, quer dizer, e assim por diante. E pode reparar uma coisa, toda vez, nós fizemos pesquisa sobre isso, toda vez, gente, toda vez que um dado é negativo, por exemplo, o Brasil tem 70% de analfabetos. Ninguém duvida do dado quando ele é negativo. Agora, quando ele é positivo, como por exemplo, esse é um dado real, 97,3% das crianças do Brasil de 7 a 14 anos estão na escola. Como falar, não é possível. Quando o dado é positivo, a gente duvida. Quando o dado é negativo, a gente acredita, a gente não duvida. A gente, inclusive, passa para frente. Quando o dado é positivo, a gente fala, será? Isso daí é jabá. Eu me lembro uma vez de uma redação de jornal, que eu não vou dizer qual é, mas é muito conhecido, que um sujeito estava escrevendo que ele foi muito bem atendido, ele escrevia a página de negócios, numa rede de supermercados, e ele estava elogiando aquilo. A rede tinha acabado de chegar no Brasil, e ele falava, mas que maravilha. E eu me lembro que os jornalistas em volta dele, eu estava lá, eu era um, falava assim, o quê? Ganhou uma cestinha de lá? Você ganhou alguma coisa assim, algum presentinho? Ele falou, não, eu estou relatando uma experiência que eu passei. Que é isso, rapaz? O que é isso? Você está fazendo propaganda de graça daquela... Entenderam? Quer dizer, é assim que funciona. É assim que funciona, quer dizer, é quando você... Então reparem uma coisa, gente, se um restaurante ganhar um prêmio de melhor restaurante, sei lá, da América do Sul, a manchete geralmente é assim, um certo restaurante de uma cidade do interior diz ter ganho, e assim. Agora, se esse restaurante intoxica alguém, sai a fotografia do restaurante, o nome do dono, o CPF, o RG, a fotografia, o local, e entrevista a gente, eu também me senti mal lá, e é assim que funciona. Não é culpa, gente, tem livros no mundo inteiro dizendo isso. Isso não é um problema brasileiro, pelo amor de Deus, entendam isso. Isso é um problema mundial, pela atração que nós temos pelo negativo. Agora, os dados, é isso que ele prova aqui, os dados não comprovam isso. Para vocês terem uma ideia, gente, final do século XVIII, você atravessar Paris à noite... Imagine o tamanho de Paris no século XVIII, era muito menor do que Paris hoje, pensem nisso. Não é? E chegar vivo do outro lado, era uma probabilidade de 10%. 90% era a chance de você morrer de assalto, de assaltante. Quer dizer, então veja, agora a gente acha, hoje na verdade piorou tudo, antigamente que era melhor, a gente tem o tempo que a escola era risonha e franca, gente, muito pouca gente era, todo mundo diz assim, no meu tempo,
a escola, eu estudei em escola pública, a gente tinha 3 escolas públicas numa cidade, tinham 2 escolas, era só uma partezinha da população que tinha acesso à educação. Faculdade, quem que fazia, gente? O analfabetismo era geral. Quer dizer, agora, isso é no mundo, não é no Brasil, isso que eu estou falando, é no mundo. Agora, a gente só vê o lado positivo. As guerras, por exemplo, se vocês pegarem guerras localizadas, né, na segunda metade do século passado, do século XX, sabe? Eram muito maiores do que hoje. Só que a gente se fixa realmente, né, Então, o que eu queria chamar a atenção de você é que vocês estão vendo aí na tela de novo, né, a capa do livro. Prestem atenção, porque logo ele deve ser traduzido, né, para o Brasil, porque hoje as traduções são muito rápidas, né? Vale a pena ler. Não é um bobo que fez, não é um idiota, não é alguém da... Agora, e leiam todos esses capítulos, olhem em que áreas, vou repetir para vocês, olha, saúde, gente, saúde não precisa nem dizer, né? Saúde. Mas a gente fala o quê? Mas e o SUS, que ninguém tem acesso? Gente, para com isso, quer dizer, compara com anos atrás. Olha, saúde, sustentabilidade. Mas, professor, estão destruindo o mundo. Gente, muito menos, sabe, num ritmo completamente diferente. Mas tudo isso tem dados, não sou eu que estou falando. Olha aqui, ó, riqueza, distribuição de riqueza. O meio ambiente, mas professor, o meio ambiente está sendo destruído. E assim, olha, terrorismo, segurança, democracia, direitos humanos, conhecimento, qualidade de vida, felicidade. As pessoas hoje são mais infelizes. Não é verdade. Entenderam? O índice de suicídio aumentou. Não é verdade. Então, entenderam isso? Pense nisso, gente. Sucesso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.